Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Bom, no vídeo anterior eu relatei o porquê eu saí da congregação, mas com alguns assuntos relacionados a um momento conturbado que estávamos passando. E muitos até hoje pedem para que nós falemos o porquê nós saímos. Sim. Um motivo real, né, mais esclarecido. Bom, o primeiro motivo, insuficiência das escrituras. A Verdade. falta de estudo bíblico foram motivos culminantes para nós sairmos. Nós vamos esboçar melhor falando para vocês sobre aos Efésios. Aos Efésios é algo que retrata muito bem ali a vida do povo dentro dessa denominação. Dentro da congregação, irmãos, infelizmente é engendrado que a salvação tem que ser por obras. Ah, mas, irmão, como você me explica isso? Irmãos, primeiramente, dizem que para você ser salvo você tem que primeiro batizar. E nós vemos na palavra, nos evangelhos, que Cristo diz que ide, fazei discípulos em meu nome e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiro, irmãos, nós vemos que a pessoa tem que se formar um discípulo. Ela tem que ser primeiramente confrontada com a palavra. A pessoa tem que crer que a salvação é pela fé. Tem que crer que Cristo se entregou por ela e por esse motivo ela está ali. Ela foi salva. Então, é tudo ao contrário ao que acontece. Primeiro você sente uma emoção, primeiro você vai no batismo e recebe algumas profecias e batiza. Mais ou menos assim é o que acontece. Então essa é a primeira obra. A segunda obra, você não pode pecar. Mas em que sentido você não pode pecar? Ao qual sentido é considerado pecado dentro dessa denominação? Quando nós confrontamos isso com 1 João, nós vemos que João diz que aquele que não tem pecado mente. Mente. E a verdade não está nele, que Cristo não está nele, não habita nele o Espírito Santo. Então, quando nós vemos isso, que ninguém é pecador dentro da denominação, isso machucava. Isso machucava porque nós víamos engendrado na Irmandade um peso muito grande de uma religiosidade ao qual você tinha que ter uma performance, tem que ter uma performance diante de Deus, diante de Cristo, pelas suas obras. Mas quando nós olhamos para Pedro, negando a Cristo, na transfiguração, não entendendo o porquê da transfiguração, e dizendo: Senhor, eu morro por ti, Senhor, porventura. Se colocando mais do que os seus companheiros e o Senhor Jesus repreendendo ele. Quando nós vemos Paulo se colocando como o pior dos homens na terra, como o pior, o principal dos pecadores. Nós vemos que a história bíblica, irmão, ela é regada de misericórdia de Deus. Verdade. Quando nós vemos Deus amando Jacó e aborrecendo Esaú, justificando Davi por morte, assassinato, traição, nós vemos a justiça de Deus muito diferente da justiça dos homens. E nós entendemos que o que nos julga somente é a palavra de Deus, diante de todo o pecado, diante de toda a transgressão, diante de todo o erro. E é colocado diante da Irmandade, irmão, que tem que ser santo, tem que ser imaculado, e obras em cima de obras. Nós vemos que 10 aos Efésios diz que o Senhor fez as boas obras para que simplesmente andemos por ela, e não que que elas vão nos salvar, é porque elas indicam que a pessoa foi salva. Mas o pior de tudo isso é que é feita uma salada mista nas Escrituras. Nós vemos muitas coisas ao qual machucam. Passou por nós casos de pessoas querendo se matar, irmãos. E o ministério não ligava para isso. Uma pessoa me mandou mensagem querendo receber uma unção e simplesmente eu recebi a resposta de um irmão dizendo que não podia ungí-la porque ela tinha pecado. E nós sabemos, irmão, que todo arrependimento diante de Deus, genuíno, ele gera o perdão. Então, mediante a isso, a gente começou a ver que as obras não eram nada e que o povo estava simplesmente sendo encaminhado por uma falsa profecia, por um falso ensino.
E cheguei até um irmão e falei, irmão, mediante tudo isso, é bom a gente fazer um estudo bíblico. Ele me perguntou, irmão Flávio, o que você quer com essa reunião? A reunião estava, nesse dia, ela durou 6 horas e meia. O que você quer? Eu quero, irmão, eu quero colocar um estudo bíblico na congregação para ensinar a irmandade, irmão. A mocidade, A mocidade, que a salvação é por fé, é por graça, né? É pela graça, mediante a fé. Que os usos e costumes, eles não são nada, não são nem como esterco para a nossa sobrevivência. E ali, de uma certa forma, foi negado o pedido, justamente porque dizia que a Irmandade não iria aceitar. Mas nós vemos hoje pelos números, irmão, pelas estatísticas, louvado seja Deus, que Deus vem despertando pelo Espírito Santo muitos dentro dessa denominação, e eles sendo levados para fora dela, para igrejas bíblicas, né, a grande parte. Então ali eu fui levado a uma reunião, e ali conversei com o corpo ministerial, questionando vários assuntos bíblicos, ao qual não obtive resposta nenhuma. A única resposta ao qual foi dita foi que tudo que eu falei da Bíblia era verdade, mas o que eu falei a respeito da denominação era mentira, era inconcebível. E ali, irmão, em determinado momento, um ancião me disse que a Bíblia ela não era a palavra de Deus, porque quem disse nela também é o diabo, como o diabo tentou a Cristo no pináculo do templo. Mas o que eu disse a ele, que ali são narrativas colocadas pelo Espírito Santo, para que nós entendamos a vitória de Cristo sobre todo pecado. E falar que a Bíblia simplesmente ela contém a palavra de Deus, ela abre espaço, irmão, para tudo isso que eu disse aqui para vocês. Tudo isso. Abre espaço para alguém subir lá em cima e falar: não corta o teu cabelo, porque isso vai ser bom diante de Deus. Então, quando nós vemos, irmão, que a instituição ela começou a sair, quando eu percebi isso, né, isso vem de anos e anos, mas quando Deus me despertou para isso pelo Espírito Santo, que a congregação já está saindo, já saiu há muito tempo do rumo das Escrituras, isso me despertou a vontade de falar ao próximo, de estar esboçando que a salvação não é por obras, irmãos. Que não depende da nossa performance diante de Deus. Porque quando nós olhamos para o sacrifício de Cristo, Deus, Ele nos justifica. Quando nós olhamos para isso, irmãos, nós sabemos que Deus vê Cristo em nós e não nós. Nós somos pecadores. E quando pecamos e que não haja arrependimento, é como estivéssemos cuspindo, né, na cruz de Cristo. Aquele irmão que não tem noção do seu estado pecaminoso, ele se constitui inimigo da cruz de Cristo. Sim. Porque nós vemos que todo o sacrifício que nós tentamos fazer, todo sacrifício, cabelo, roupa, modo de falar, tudo, irmão, todo sacrifício que nós tentamos fazer, Cristo já fez. E quando nós olhamos para Cristo mediante esses sacrifícios ao qual Ele já fez, nós somos justificados. Verdade. Nós vemos irmãos sofrendo de problemas psicológicos, depressão, ansiedade. Hoje eu estou salvo, não, amanhã eu não estou. Não, hoje eu orei, Deus me ama. Não, hoje eu preguei, Deus me ama. Aí no outro dia você amanhece mal. Não, hoje eu não sou crente, não, Deus não me ama. Então não depende da tua performance diante de Deus. O que depende é da sua fé mediante a justificação e sacrifício de Cristo na cruz. Entende, irmãos? Esse foi o modo ao qual o Espírito Santo me tirou e tirou minha esposa e muitos outros de dentro da denominação. Porque é um lugar, irmãos, que nós vemos que não tem jeito. Não tem jeito. Como dizem aos Efésios, ou você está vivo pelo Espírito Santo, ou você está morto nas suas ofensas e pecados. E o pecado, irmão, é você crer que as suas obras te salvam e não crer na soberania de Deus, no sacrifício de Cristo. Verdade. Não, depende de mim. Não, Cristo fez o sacrifício lá e pronto. Quando nós olhamos para a lei de Moisés,
nós vemos que Deus deixou aquelas leis para apontar para você, para apontar para mim, que nós não conseguimos fazer nenhuma delas. Se eu não me engano, Tiago diz que se nós tropeçamos num ponto da lei, nós somos responsáveis por toda ela, por toda a lei. Em qual ponto você, irmão e irmã, tropeçou hoje? Sendo que Cristo diz no Sermão do Monte que só de pensar em adultério você já adulterou. E vários outros pontos. Vários outros pontos. Então, irmãos, depois que o Espírito Santo nos trouxe isso, graças a Deus por isso, nós somos despertados e saímos. Saímos. Em certa conversa que eu tive com um irmão uma vez, eu falei, não vou sair, vou lutar pelo Evangelho dentro da congregação, vou ser como Lutero. Brincadeira. Vou fazer como os muitos informadores fizeram, vou ficar lá e pregar o Evangelho lá dentro. Para que todos ouçam e haja uma revolução. E esse irmão me disse, irmão, mas Paulo, depois que foi despertado, ele saiu do judaísmo, ele foi embora. Então, irmãos, eu vi a necessidade de estar com a minha esposa numa igreja bíblica, sendo pastoreado biblicamente, recebendo ali os ensinos bíblicos de como ser um sacerdote do lar, de como amar a minha esposa como Cristo amou a igreja, de como a minha esposa me amar como a igreja amou a Cristo, sobre submissão a Cristo pela palavra, e muitas outras coisas, irmãos, muitos pecados a ser confrontados. O papel da mulher no lar, né? E isso, irmãos, nós vimos que estávamos simplesmente nos primeiros rudimentos. Que há muitos pecados dentro de nós que têm que ser confrontados diante da palavra. Então esse foi o motivo ao qual nós saímos. A inconsistência do Evangelho e a falta de pregação bíblica e injustiças com o povo. Fiquem com Deus. E se vocês quiserem, nós vamos fazer uma série de vídeos a respeito do Evangelho e também uma série de vídeos a respeito sobre as heresias dentro da denominação. Ok? Graça e paz a todos. Graça e paz.